Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o capítulo 10 de João. Já estamos no versículo 22. Acreditamos que entre os versículos 21 e 22 do capítulo 10 de João se passaram alguns meses. A gente lê assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Quem é Jesus no Evangelho de João? Observe o seguinte: em várias ocasiões fica claro que ele é o Messias, e em muitas outras ocasiões fica bem claro que ele é Deus, não apenas o Filho de Deus, mas Deus, parte da divindade de Deus. Vimos isto várias vezes quando estudamos o capítulo 8. Os fariseus com quem Jesus estava travando uma acirrada discussão não tinham problema nenhum em entender que era isto que Jesus estava anunciando. Eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Ouça o versículo 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Novamente? É, isso mesmo. Eles já tinham feito isto uma vez. Lemos no final do capítulo. Mas esta parte da discussão em particular foi retomada por eles quando disseram a Jesus: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus já tinha deixado isso bem claro para eles, mas eles não creram. Mas nisto vemos um sinal da providência de Deus presente em todo o Evangelho de João. Observe como João ilustra no capítulo 6 o ministério do Senhor. João escreve: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quando lhe perguntaram a respeito da sua obra, Jesus disse: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Em todo o Evangelho de João percebemos uma ênfase reforçando a soberania e a providência de Deus. Jesus disse aos líderes religiosos: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Jesus já tinha falado mais ou menos a mesma coisa no capítulo 5, você se lembra? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Os fariseus tinham as evidências que precisavam para crer em Jesus, mas mesmo assim não creram. No capítulo 10, Jesus apresenta outra razão por que eles não creram. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eles não criam porque não eram ovelhas de Jesus. Ouça agora uma passagem muito interessante para aqueles que debatem sobre a chamada questão de segurança espiritual. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. É isto que acontece com aqueles que creem. Acompanhe agora o pensamento dessa declaração de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Este é um grande ensinamento e um dos textos mais confortantes da palavra de Deus. Dentro deste contexto, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 9, escreveu sobre sermos o barro e Deus o escultor. Será que o barro tem algum direito de dizer ao escultor: por que você me fez assim? Não, o barro é passivo e o escultor quem determina no que o barro vai se transformar. De um monte de barro, Deus tem todo o direito de fazer um faraó, ou exatamente o oposto, um Moisés. Deus é o escultor e pode esculpir o que quiser. Quem o homem pensa que é para dizer a Deus como ele deveria ter feito ou deixado de fazer? Isso é muito interessante. Sabe, durante a época em que os nossos filhos eram pequenos, moramos numa cidade praiana. Um dia eu fui à praia com um deles. Ele queria pular na onda, se soltar na água. Eu tentava segurá-lo, mas ele teimava dizendo que ele se segurava em mim para eu deixá-lo. Até que veio uma onda forte, aí ele se soltou de mim, saiu correndo e tomou o maior caldo. Isso mesmo, tomou muita água salgada. Depois dessa ele me disse: ei, pai, o senhor me segura? Sabe, a coisa funcionava melhor quando eu o estava segurando. Sabe, não existe maior segurança, não existe coisa mais confortante do que entregar a sua mão para Deus e deixar que Ele venha segurá-la. As boas novas é que Deus tem o controle sobre nós. É por isso que Jesus está dizendo: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Somos ovelhas, o Senhor é o nosso pastor. O versículo 29 acrescenta uma outra verdade a essa discussão. Versículo 29 do capítulo 10 de João. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de meu Pai ou da mão de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Agora, imagine uma mão aberta, uma ovelha na palma dessa mão e a promessa de que ninguém a arrancará de lá. Como você pode imaginar, é verdade, a ovelha pode querer pular para fora e realmente fazer isso? Imagine a mão do Pai vindo sobre a mão do Filho e fechando a ovelha no meio das duas e Jesus dizendo: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Esse texto bíblico traz um conforto muito enorme para cada um de nós. Fomos criados com o livre arbítrio, temos capacidade de escolha, não é mesmo? O desafio é escolher o caminho certo, é escolher ser filho de Deus. Essas são dúvidas que surgem no capítulo 10 de João. Mas vamos enfocar o versículo 30 do capítulo 10. Diz assim: eu e o Pai somos um. Esta foi uma das declarações mais importantes de Jesus e explica tudo o que ele falou, todas as obras que fez e tudo o que ele é. Tudo vem desta relação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Em outras palavras, se ele e o Pai são um, podemos ser um em Jesus Cristo. Não o Cristo que existiu historicamente, mas o Cristo que é por causa da sua ressurreição. Podemos ser um com Ele a ponto das palavras de Deus serem transmitidas ao mundo através de nós e as obras de Deus serem feitas na terra através de nós. Jesus falou mais sobre isto por ocasião da última ceia. Antes de encerrarmos, quero perguntar para você: quem é Jesus no capítulo 10 de João 1? O bom pastor das ovelhas, o mesmo pastor do Salmo 23. E o que é fé?
Fé é ouvir a sua voz e segui-lo. Fé é estar na palma da sua mão e crer que ele é poderoso para nos segurar. O que é vida? Vida é segurança. Vida é estar a salvo. Vida é vir e ir. Vir para Deus e ir em vida abundante, vida plena. Segurança é estar a salvo na palma de suas mãos, sabendo que a mão do Pai se une à mão do Filho. E nós estamos no meio das duas mãos, a mão do Pai e a mão do Filho. Este tipo de segurança. Isto é vida, de acordo com o capítulo 10 de João. O capítulo 11 é um dos mais empolgantes do Evangelho de João e talvez de toda a Bíblia. Este capítulo também oferece respostas maravilhosas para as nossas perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. No próximo programa, nós vamos estar estudando capítulo 11 de João. Vai ser muito importante. Vamos ter a oportunidade de, já no início do próximo programa, vamos estar estudando sobre um homem chamado Lázaro, aparentemente bem jovem, que tinha duas irmãs, que eram Marta e Maria. Eles viviam em Betânia, uma pequena cidade a alguns quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus estava na região da Judéia e de Jerusalém, costumava se hospedar na casa deles. Foi o que aconteceu quando ele teve aquela longa discussão com os líderes religiosos de Jerusalém. Devia ser muito exaustivo e aparentemente à noite Jesus ia descansar na casa desses seus amigos, a quem ele amava muito. No final do capítulo 10, Jesus estava no lugar onde João Batista costumava batizar. Hoje, se você visitar a Terra Santa, pode pegar um ônibus para uma viagem de 4 horas até o sul de Jerusalém e chegar às margens do Jordão, no lugar onde João Batista batizava. É justamente ali que Jesus estava no final do capítulo 10. O seu ministério estava florescendo ali e alcançando a liderança religiosa de Jerusalém. Portanto, não perca o próximo programa, porque vamos estar estudando esse incrível capítulo do Evangelho de João. Quero terminar o estudo de hoje lembrando mais uma vez como é importante nos entregarmos para o Senhor Deus e deixar que Ele venha dominar, guiar, orientar os nossos passos. Tem muitas pessoas pelo mundo afora que acabam sofrendo tremendamente porque dão passos errados, tomam decisões em horas erradas, enfim, esquecem de buscar a direção de Deus para todos os momentos da vida. Nesse estudo do capítulo 10 de João, aprendemos aqui coisas preciosíssimas, nos mostram como é maravilhoso ser uma ovelha desse bom pastor. Permaneça na mão do Pai. Isso, deixa o Senhor te orientar, te dirigir em cada momento. Essa é uma coisa maravilhosa. Vamos ficando por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.